Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Viajando pelo Conhecimento. Hoje estou aqui com a missionária, teóloga e humanista Nade de Almeida. Belíssimo nome, Nade. Muito obrigada. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigada, Denise. Hoje nós vamos bater um papo sobre aqui. Missões, né? Isso. Muito interessante, uma coisa que as pessoas imaginam tantas coisas sobre missões, mas não conhecem, na verdade, os bastidores, a verdade, né? Aquilo, tudo que tem por trás dessa grande dedicação, né? Então, alguns dados aqui sobre as missões. A Igreja Católica é a maior instituição missionária do mundo. Mais de 1 bilhão de fiéis e a maior instituição de caridade no planeta. São 115 mil institutos de assistência benéfica em todo o mundo, espalhados pela América, África, Europa e Ásia. Na verdade, são 115.352 institutos de assistência benéfica. As obras prestam atendimentos voltados à saúde, educação, atendimento ao sofrimento, às diversas formas de sofrimento, miséria, proteção e a proteção aos apátridas. São mais de 230 milhões de pessoas apátridas pelo mundo, espalhadas pelo mundo. É muita gente, né? Procurando uma referência, procurando um lugar, né? Isso é um problema. Daria para gravar um programa só para dizer sobre os apátridas, né? Que tem tudo a ver com missão, né? Tem. E fala para nós um pouquinho o que é ser missionário, Nádia. O que você consegue dizer, definir o que é ser missionário? Missionário é um sentido, um termo muito abrangente, porque significa uma abertura, um sair, a interculturalidade tem muito a ver com a missão, porque uma vez que você sai fora da sua pátria ou da sua casa e você vai a um bairro, mas missão além fronteira, que é o meu caso, da missão Adigentes, a povos que não é do nosso Brasil e nem foi do nosso continente, no meu caso, missão sempre significou e sempre vai significar um sair. Um sair ou dar um passo, um sair de si mesmo, porque você exige de você muita humildade, muita abertura para acolher o diferente, para se enculturar, para olhar o outro, não de cima para baixo, né? Como hoje ser missionário tem uma preparação precisa de uma preparação muito forte atrás, mas também precisa de um amor muito grande. Olhar o outro como teu irmão e tua irmã. Olhar o outro como se fosse a si mesmo, né? Você se olhar no outro também, né? É um trabalho de renúncia, né? De abdicação, de dedicação. Como é que foi isso? Desde menina você tem esse chamado para ser missionária? Desde criança, na minha paróquia, eu sou do Paraná, mas meu pai mudou-se para Rondônia e lá tinha os missionários e missionárias combonianas e tinha muitas revistas e eu, como catequista, participante da comunidade, eu li essas revistas que falavam muito da África. E o meu desejo já desde adolescente era ir para a África. Você já tinha esse desejo, então? Já tinha esse desejo. Era vocacional. Você acha que é um chamado? Só pode, porque naquela situação, a menina que vivia no interior, né, nunca tinha nem saído do Brasil, não tinha... A gente conhecia os missionários que estavam trabalhando lá, que eram estrangeiros. Mas o que me voltou a pensar na África foi as revistas missionárias que eu lia. Isso é importante, esse compartilhar, porque compartilhando da experiência missionária, outros passam a conhecer e também passam a ter curiosidade. O mesmo talvez seja por curiosidade, depois vira um amor e uma paixão grande e um olhar para o outro como a si mesmo e dizer, o mundo é a nossa casa, né? Que fantástico isso, bonito isso, né? Você olhar para o mundo todo como se você faz parte dele e participa diretamente, né? E quantos países você foi? Para quais lugares você foi? A primeira vez que saí do Brasil, eu fui para os Estados Unidos já estudar a língua, me preparar na língua para a África já. Já sabia que iria para a África. Tá, então você pensou, eu quero fazer missão, mas eu preciso me preparar. Isso você já estava com qual idade? Já estava um pouco mais avançado, já tinha estudado, feito faculdade ou não? Não, ainda, quer dizer, quando eu saí já tinha feito uma faculdade de ciências religiosas.
Eu entrei com esta congregação, missionárias combonianas, que estavam trabalhando ali com a gente, e eles me prepararam. Tinha uma preparação e foi aqui em Curitiba. E foi uma preparação de 6 anos. 6 anos? 6 anos. Estudando a língua, as religiões? Não, só estudando assim mais a preparação religiosa, intercultural, como se faz um missionário a sair, os documentos da igreja, e tudo uma situação que te preparava fisicamente, psicologicamente, mas você não sabia quando ia ser lá. Toda a preparação que você tem antes para a missão, quando você chega na missão, é um aprender do zero de novo. Essa é a sensação que eu tive quando eu cheguei lá, porque depois eu fui para os Estados Unidos aprender a língua, porque a gente só não escolhia. Eu escolhia a África, mas escolhia uma língua, francês, inglês. Você sabia que queria ir para a África? Sabia que queria ir para a África. Mas nos Estados Unidos eu também fiz um trabalho com os imigrantes, quer dizer, ajudei, né? Como eu praticava a língua, e também com o pessoal de rua, em Baltimore. Depois de 2 anos, fui enviada para o Quênia. No Quênia, eu achei, agora eu estou preparadíssima, já sei a língua, eu vou chegar lá e vou trabalhar, porque eu queria estar na missão, esse desejo de estar num país, e a minha escolha sempre era a missão além fronteiras. Quando eu cheguei no Quênia, em Nairobi, capital do Quênia, em 5 dias já me disseram, nem desarruma as malas, porque em 5 dias você vai trabalhar no Oeste Pokot. Então quer dizer que não é muito o que você quer, é como a missão vai te levando, né? As oportunidades, as coisas vão acontecendo. Às vezes você tem uma ideia de que vai ser de uma maneira, mas a coisa vai correndo totalmente diferente do que você planeja. Deus vai se preparando pra gente. A abertura para ser missionário é muito importante. Porque você não vai escolher, eu quero esse povo, esse específico, ou você chega no... Você é um amor que é abrangente, eu acho. Você é Aí escolhida. eu fui, escolhida. Eu cheguei nesse local, era um local, povo nômade, primeira evangelização, não conheciam Jesus Cristo, E aí, o chegar entre os Pokot, o que me impressionou muito foi a acolhida, a abertura desse povo a me acolher. E aí eu cheguei lá, o inglês. O povo não sabia o inglês, era o Pokot e o Swahili. Como é que se comunica então? Você chegou, teve que aprender tudo. É a língua oficial do país, o inglês e o Swahili. Mas essas línguas são faladas na escola, no comércio. Quando você vai para as vilas, e o pessoal que não foram para a escola não sabe a língua. Quer dizer que você tem as tarefas de evangelizar, levar essa palavra, essa esperança e também aprender aquela cultura, com aquela comunidade. Fantástico. Eu falo que a gente aprende muito mais do que partilha. Eu acho. É uma coisa recíproca, mas eu acho que eu me enriqueci muito mais do que eu passei. Apesar que eu estou em contato com eles até hoje, porque na África eu trabalhei em 3 diferentes países. No Quênia, no sul do Sudão, e em Uganda. Foi meu último trabalho como animadora missionária da juventude nas escolas. Isso usava só o inglês, porque era nas faculdades, nas escolas de 2º grau. Mas com esse povo e no Sudão, era uma outra língua que eu comecei a aprender, mas não consegui, porque depois eu fui transferida para Uganda, que já era uma outra língua zandi. A África é um continente muito rico de culturas, riquíssimo, línguas, costumes diferentes, mas é um povo muito acolhedor, um povo muito amável, um povo que muito sociável, né? Eles precisam, né? E o que teve de mais marcante, assim, que você se recorda? Alguma coisa que te marcou muito nesses anos ali na África ou na Itália, né? Nos outros lugares que você foi? Que te marcou, assim, no sentido de que você foi transformada por aquelas cenas que você viu, por aqueles lugares que você andou? Teve muitas, mas o mais marcante para mim, tanto é que eu fiz a minha pesquisa de mestrado sobre este povo. Esse povo que eu já estou falando para você, que são o povo Pokot, do oeste do Quênia. Eles foram, porque era uma coisa tão simples, foi onde eu aprendi a dar valor às pequenas e simples coisas
quando eu sentia de mãos vazias para ajudar uma situação muito precária, mas eu percebia que eu recebia muito mais de carinho, de amor. Você chega para doar e acaba recebendo muito mais. Isso. Na missão eu falo, eu tive que ser coveira, enfermeira, professora, mãe, tudo, filha. Então. Você fez todas as funções de uma missionária. Você tem que estar preparada para tudo. Dar colo, né? Isso. Mas o primeiro é um choque que você tem, porque eu achava assim, eu cheguei até a falar, eu acho que eu não tenho vocação missionária, porque é demais. Pensou em desistir? Eu falei para as irmãs que eu morava, né? Eu falei, nossa, é muita coisa para mim, acho que eu não vou conseguir. Elas, não, mas você está se saindo muito bem, é por aí mesmo, é o estar. Eu não sei falar, eu não tenho tantas coisas. Eu não tenho esse talento todo que eu queria, né? Mas aí aos poucos você vai aprender. Então exige muito do missionário paciência, muito amor, muita humildade, vontade abertura, de aprender, vontade de aprender uma língua, aprender uma cultura totalmente nova, né? Isso. E aquela coisa, você chegar pronta para qualquer coisa que tá ali, né? Sem juízo, sem julgamentos. Porque a gente pensa que a gente vai levar um monte de coisa. Chega lá, eu vou despejar, né? Na final de contas, você chega lá, você tem que começar a aprender tudo. Principalmente na realidade africana, que cada lugar que você vai é um povo diferente, costumes diferentes, língua diferente. Esse multiculturalismo deve ter deixado você muito rico, muito perplexa, né? O que eu vou fazer agora com essas pessoas, essas crianças? E as crianças, como que você se relacionava especificamente? As crianças é aquelas que te mais ajudam, né? Porque o sorriso fala, o estar com as pessoas fala muito, né? O estar junto, às vezes você não sabe falar uma palavra, mas você se comunica. Né? A gente se comunica, eu falo que é a língua do amor. Né? Às vezes é outra religião, né? Era a religião, praticamente a religião tradicional da África. Era 6% de cristão nesta área que eu trabalhei, mas o Deus que a gente crê é o mesmo Deus. E a acolhida, a vida de comunidade, a partilha das pequenas coisas, das mínimas coisas, sabe? Te ensinar a falar, mas eu sou cristã e eu estou vendo muito mais esse povo vivendo o cristianismo nessa partilha, nessa acolhida, nesse amor para com o outro e nessa pobreza, né? Dando valor às pequenas coisas. Muda totalmente, né? A missão transforma as pessoas, né? Acho que transforma o modo de ver a vida, de enxergar as coisas aqui, o quanto a gente está apegado às situações materiais, a condições físicas, né? E o quanto a gente esquece do que é realmente essencial, né? Que é você compartilhar. Ainda ontem eu ouvi uma frase que dizia: a felicidade só vale a pena, ela só é real se ela for compartilhada, né? Então, eu acho que mais do que pensar em evangelizar, a missão é você levar a esperança, né? Você se doar incondicionalmente. Isso é muito bonito. E deve ter tido partes bem dolorosas, né? Difíceis, que não vai dar tempo da gente explorar hoje aqui. A gente pode fazer uma segunda rodada para você falar sobre as suas dificuldades, falar sobre as missões na atualidade. É porque você voltou ao Brasil e agora precisa também dar uma devolutiva, continuar com a sua missão. Não é? Isso. Tem disso também, tem muita coisa para explorar. Voltando no Brasil, agora a minha missão mais é o estudo, mas que eu estou me dedicando, e uma coisa que eu sempre quis foi voltar para o Brasil e compartilhar por isso é uma oportunidade muito boa de compartilhar essa experiência. Fantástico. Então eu resolvi, falei, o que eu vivi, precisa ser experienciei, eu tenho que escrever. Precisa escrever e voltar para o nosso programa para falar numa segunda oportunidade dessas dificuldades. A gente agradece, Nádia, eu agradeço imensamente a sua presença aqui, enriqueceu o nosso estúdio, e fica o convite já para uma próxima, para que a gente possa compartilhar. Para você que nos acompanhou, muito obrigada pela presença, até a próxima.